O apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Atenas, principal cidade grega e centro cultural e intelectual do Ocidente no passado, ele ficou em estado de perplexidade ao observar que os atenienses eram por demais religiosos. Paulo, ao caminhar pelas ruas de Atenas, ele viu inúmeros templos, inúmeros altares, cada um dedicado a uma deidade. Interessante é que é bem provável que Paulo tenha se deparado com altares dedicados a Apolo, a Artemis, Afrodite, Zeus, Dionísio, Deméter, dentre outros. Porém, em dado momento, Paulo se depara com um altar atípico, distinto e incomum. Um altar que estava vazio, sem imagem e com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Neste período, Paulo anunciava o Evangelho em praças e nas sinagogas desta localidade. Sua mensagem chegou ao conhecimento dos intelectuais, de modo que filósofos, estoicos e epicureus o procuraram e lhe fizeram a seguinte pergunta: o que ensinas? Que nova doutrina é esta? Pois coisas estranhas estamos ouvindo a esse respeito. Levaram-no ao Areópago e Paulo, diante de todos os presentes, se expressou dizendo: homens atenienses, vejo que em tudo sois por demais supersticiosos. Andando, vi muitos santuários e inúmeros altares, inclusive um dedicado ao Deus desconhecido. Este, a quem vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio, o Deus desconhecido. Interessante observarmos é que não há nada novo debaixo dos céus. Embora o progresso tecnológico caminhe a pés ligeiros, a expansão da consciência ocorre a passos lentos. Assim como a Atenas do primeiro século, o mundo contemporâneo é hiper-religioso, extremamente supersticioso e expressivamente ignorante no que diz respeito à supra-realidade. Em Atenas, nos dias de Paulo, os seus cidadãos acreditavam num leque significativo de deuses, de divindades, e atualmente estamos imiscuídos na pluralidade das crenças. As grandes religiões se ramificaram, tornaram-se inúmeras denominações, tão abundantes como as estrelas no céu. Cada uma com uma ênfase, uma doutrina, uma abordagem. Umas são mais ortodoxas, se baseiam nos conhecimentos primevos e nas tradições pré-estabelecidas. Outras salientam um aspecto místico e esotérico, cada uma com as suas idiosincrasias. E nesse mix de crenças, Deus se tornou múltiplo, diverso
variado, multifacetado e pluralizado. Um Deus, ou melhor, o mistério cósmico se tornou inúmeras caricaturas humanas. No livro de Mirda está escrito: Deus não é muitos, Deus é único. Muitas são as sombras dos homens. Enquanto o homem projetar a sua sombra sobre a terra, o seu Deus não será maior do que a sua sombra. Apenas aqueles que não têm sombra conhecem o Deus único, porque Deus é luz e só a luz pode conhecê-lo. Enquanto o homem estiver eclipsado pela ignorância, ele vai honrar, cultuar e servir um Deus enquanto despreza e negligencia o Deus do outro. O que é Brahma, Elohim, Yahvé, Jeová, Alá, Jah, a não ser rótulos criados pela sombra da ignorância, porém que apontam para a mesma realidade. Realidade esta, inominável, impronunciável e que transcende todas as descrições a seu respeito. É por isso que eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras e vos digo que este, a quem vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus desconhecido, o Deus que não habita santuários feitos por mãos humanas, que não tem fetiche por obras de alvenaria, mas que habita o âmago de todas as coisas. Um Deus que não é alienígena, extraterrestre, que não habita um paraíso longínquo, um planeta distante, uma região para além da Via Láctea, mas um Deus que se esconde na fome do faminto, na sede do sedento, no frio do desnudo, na solidão do abandonado e exilado. Um Deus que não tem nome, que não tem imagem e que não sofre de crises de identidade. Um Deus que não é judeu, hindu, Hare Krishna, budista, cristão, islâmico, mas que é amor. Um Deus que não se compraz com dízimos, sacrifícios, votos, rituais e manifestações religiosas. Um Deus que não te convida a conhecê-lo por meio dos Vedas, do Gita, da Bíblia, do Alcorão, da Torá ou dos livros sagrados, mas um Deus que te convida a conhecê-lo no vento que sopra
e faz as árvores bailarem, que te convida a conhecê-lo na chuva que cai e traz vida ao solo, que te convida a conhecê-lo no orvalho que abrilhanta o amanhecer, na semente que germina, na flor que desabrocha, nos pássaros que cantam, na correnteza dos rios, nas marés do oceano, na luminosidade do sol, na claridade da lua e no brilho das estrelas. Um Deus que te chama para lê-lo no livro da natureza. Um Deus que deseja ser reconhecido no próximo, no distante, no pequeno, no grande, no semelhante, no dessemelhante, no humano e no não humano. Nele, a transcendência e a imanência se fundem e o faz transparente em todas as coisas. O distinto Nazareno, no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando é removido do coração todo o resíduo da dualidade, todos os contaminantes egóicos e ilusórios, os véus são removidos e o divino é percebido em todas as coisas. Quando esta iluminação alcança a consciência, um Siddhartha se transforma em Buda, um Jesus vira o Cristo. A ordinariedade humana se converte na extraordinariedade divina. É interessante que as pessoas estão tão cegas que elas se assemelham a um peixe no fundo do oceano à procura de água. E esse peixe encontra um peixe desperto e ele diz: fui em todos os lugares, viajei quilômetros à procura de água e a minha busca foi infrutífera. Por favor, mostra-me onde está a água. E aquele peixe iluminado diz: ela está em toda parte. Aonde você vai, ela está presente. Assim como o excesso de luz cega os olhos, a água é tão abundante que os seus sentidos não podem captar. Pare de buscar, apenas perceba, pois estás imerso nela. Conforme esta ilustração, encontra-se o homem numa busca desnecessária, sem compreender que ele está em Deus e Deus está nele. Buscar fora é desnecessário, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porém, poucas pessoas possuem esta percepção. Nas palavras do filósofo e pesquisador Leuba, ou melhor, James Henry Leuba, ele diz que Deus não é conhecido nem compreendido. Deus é usado. Ele se tornou um serviçal dos interesses egóicos, um mordomo das pretensões mais variadas, um garçom a serviço
das exigências. Deus se tornou no gênio da lâmpada, que não realiza apenas 3, mas todos os desejos. Em decorrência disso, as pessoas usam e abusam desta suposta divindade sem desejar conhecê-lo. Em decorrência deste feito, o mistério cósmico, o sem princípio de dias e sem fim de existência, continuará sendo desconhecido por muitos e conhecido por poucos. Enquanto você buscar fora, permanecerás cego, sendo guiado por outros cegos, e ambos caminhando em direção ao abismo. Perceba que Ele está em tudo e para além de tudo, e não há nada que você conceba que não seja o tudo. Em outras palavras, o desconhecido. Que o Eterno ilumine o seu entendimento. Até o nosso próximo encontro.